Olá, turma! Hoje, na nossa aula de gerenciamento de projetos, nós iremos falar sobre a rede PERT, que é a principal ferramenta utilizada para o gerenciamento de projetos. Ela surgiu lá na década de 50 e o seu principal objetivo é evitar que ocorram falhas no meu projeto. Como que eu vou construir a rede PERT? Lá nas nossas primeiras aulas de projetos, nós aprendemos o método da precedência. O que falava para mim o método da precedência? Ele estabelecia a relação entre as atividades, seja essa relação término a término, término a início. A término a início, por exemplo, significa que eu não posso iniciar uma atividade enquanto eu não terminar a atividade predecessora. Hoje nós vamos ver isso aqui com bastante ênfase. Nós temos aí alguns tipos de dependência e para iniciar a nossa rede PERT, eu deixei uma atividade aqui, para nós resolvermos junto do livro de Hillel Lieberman. Essa atividade está lá na página 468. Então aqui eu tenho a atividade do projeto, as atividades, tais atividades estão nomeadas aqui de A a N. Aqui eu tenho a descrição da atividade. Aqui eu tenho atividades precedentes, por isso que eu falei do MDP. Porque o MDP significa que eu vou considerar aí a dependência entre as atividades. Por exemplo, aqui eu tenho a atividade B, que é a minha atividade de fundação. E aqui está a atividade precedente ou predecessora, atividade A. O que isso significa lá dentro do método da precedência? Lembrem lá da atividade no nó, ANN. Eu não posso iniciar a atividade B enquanto eu não finalizar a atividade A. Da mesma forma, eu não posso iniciar a C. Vocês estão vendo aqui que B é precedente de C enquanto não finalizar a C e assim por diante. Lembrando que nós temos aí algumas atividades aqui, até coloquei o exemplo aqui para vocês de algumas, que dependem de mais de uma atividade. Atividade H, por exemplo, possui como atividade precedente ou predecessora atividade E, atividade G. Ou seja, enquanto eu não terminar essas duas atividades, eu não posso iniciar a atividade H. E aqui eu tenho tempo de duração estimado em semanas. Quando eu somo essas semanas, eu vou obter um valor de 79 semanas. Porém, quando o cliente pediu que esse projeto fosse executado, ele colocou algumas especificações, Aqui, a minha empresa ela tem um capital de 5,4 milhões para execução deste projeto, sendo que, se o projeto finalizar com um prazo menor que 40 semanas, a minha empresa tem uma bonificação de 150 mil. Porém, se esse prazo extrapola 47 semanas, a minha empresa tem aí uma penalidade, uma multa do valor de 300 mil reais. Então, essas 79 semanas que eu coloquei aqui, nós vamos de uma vez até riscá-la, porque eu não posso executar este projeto de forma alguma com 79 semanas. Então, nosso primeiro passo vai ser calcular o tempo de execução deste projeto. Para isso, eu vou começar a desenhar minha rede PERT e vou estabelecer as dependências entre as atividades, igual eu falei para vocês, observando as precedentes e as predecessoras, Aqui, então, eu tenho aqui o início, Já marquei aqui o início, para ficar mais fácil. Atividade A. Atividade A. Lá na minha tabela, para que eu consiga executar a atividade B, eu preciso ter terminado a atividade A. Então, considera-se que A é a atividade predecessora da atividade B. E aqui eu vou estabelecendo as dependências. Assim como C depende que B seja finalizado para ser iniciada. Então, considera-se que B é a atividade predecessora de C. Atividade D. Depois eu tenho a atividade E.
como o espaço aqui está um pouquinho limitado, deixa eu só fazer uma alteração aqui, senão na hora de nós terminarmos aqui, de fazer a rede, eu não vou ter mais espaço aqui para terminar de colocar as atividades. Eu tenho atividade E, que também, assim como D, depende da atividade C. Logo, C é predecessora também de E. Atividade F tem atividade E como predecessora. Então, aqui eu tenho a minha atividade F. Atividade G possui atividade D como predecessora. Vai ficar apertadinho aqui, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Atividade G. Depois eu tenho atividade H, que possui atividade E e G enquanto predecessoras. Predecessoras ou precedentes, tá, pessoal? Quando vocês estiverem consultando, né, as obras que vocês consultam, materiais, autores, alguns autores chamam de precedentes e outros chamam de predecessora. Então, aqui eu tenho atividade H, que vai ter como precedente atividade E e atividade G. Atividade I. Atividade I possui C como precedente. Atividade I. Atividade J possui F e I como precedente. Então, aqui eu tenho atividade J. Atividade J. A atividade K possui atividade J como precedente. Então, aqui eu tenho atividade K. Atividade K, atividade J como precedente. Atividade L, atividade J como precedente. Atividade M possui atividade H como precedente. Então, aqui eu tenho atividade M. Deixa eu só fazer uma alteração nesse desenho dessas atividades aqui embaixo, porque senão não vou ter espaço para desenhar aqui a última atividade para vocês. Atividade J, atividade, aqui eu vou desenhar K, e aqui um pouco para cá vou desenhar L para sobrar espaço para atividade M. Então, aqui eu tenho atividade L, ok? E por último, atividade M, N, que vai depender de K e de L. K e L são precedentes aí da atividade N. Ótimo, agora deu certinho. Perfeito. Agora eu venho colocando a duração estimada em semanas. Então, a atividade A tendo uma duração de 2 dias, B 4, C 10, D 6. Atividade E, 4 dias. Atividade F, 5 dias. Atividade G, 7 dias. Atividade H, 9 dias. Atividade I, 7 dias. Atividade J, 8 dias. Atividade K, 4 dias. Atividade L, 5 dias, atividade M, 2 dias e atividade N, 6 dias. Então, aqui eu já fiz o desenho da minha rede PERT. Qual que é o próximo passo? Quando eu faço essa atividade,
Vou só fazer uma legenda aqui para vocês como exemplo. Quando eu coloco isso aqui para vocês, aqui é a atividade. Embaixo aqui, eu vou dar o exemplo com A. Aquele 2 ali é a duração, tá? Que nós estimamos elas em semanas. Aqui eu vou ter a minha primeira data de início, primeira data de término, o DI, última data de início, e o DT, última data de término. Então, meu próximo passo agora vai ser calcular a primeira data de início e primeira data de término. Vou fazer com pincel em outra cor para ficar mais fácil para vocês identificarem. Então, aqui é o início do meu projeto. A não possui atividade precedente, né? Então, começa na semana 0. Tem uma duração de 2 semanas. Então, vai terminar aqui ao final da segunda semana. B. Atividade B só pode começar depois que a atividade A terminar. O que significa isso? Então, ela precisa começar aqui, ó, na segunda semana. Ela vai ter uma duração de 4 semanas. Então, basta eu somar 2 mais 4. Primeira data de término, sexta semana. Atividade C possui uma duração de 10 semanas. Vai começar na sexta semana, porque possui D enquanto precedente. 6 mais 10, 16, vai terminar na semana de número 16. Atividade D começa na semana de número 16, 16 mais 6, 22. Vai terminar na semana de número 22. Atividade E também depende de C. Vai começar na semana 16, vai terminar na semana 20. Atividade G tem D enquanto precedente, então deve começar na semana de número 22, 22 mais 7, vai terminar na semana de número 29. Atividade H. Atividade H, ela possui aqui 2 precedentes, que é a atividade E e a atividade G. Ou seja, eu só posso começar a atividade H depois que eu terminar a atividade E e a atividade G. Aí fica a pergunta, né? Eu vou considerar 20 ou vou considerar 29? Se eu tenho que estar com as duas atividades, E e G, finalizadas para iniciar a atividade H, porque as duas são precedentes de H, significa que eu só posso começar na semana de número 29, porque na semana 20 eu ainda não vou ter concluído a atividade G. Aí eu não vou cumprir esse requisito aqui que eu coloquei para vocês, então eu só posso iniciar H ao finalizar a atividade E e G. Então, começa na semana 29, 29 mais 9, 38. Então, vou terminar a atividade H na semana de número 38. A atividade F. A atividade F possui como precedente a atividade E, vai começar na semana 20, duração de 5 dias, primeira data de término, semana de número 25. Atividade I. Atividade I possui C como precedente, vai começar na semana de número 16, primeira data de início, 16 mais 7, logo sua primeira data de término será na semana de número 23. Atividade J. Na atividade J, eu vou cair no mesmo caso lá da atividade H, que possui 2 precedentes. Então, aqui também eu tenho 2 precedentes, né? Vou considerar qual? 23 ou 25? 25, porque na semana 23 eu não vou ter finalizado a atividade. Na semana de número 23 eu não vou ter finalizado a atividade F e não vou cumprir aqui os precedentes, né? Então, na atividade J aqui, ó, eu tenho que observar essa questão, tá? Então, fiquem atentos aí a isso, não pode errar isso não. Atividade M. Atividade M possui H como precedente, então sua primeira data de início, semana de número 38, com uma duração de 2 semanas, ela vai finalizar na semana 40. Atividade K. Possui atividade J como precedente, então ela vai iniciar na semana de número 33 e vai finalizar na semana de número
37. Atividade L possui atividade J como precedente. Logo, ela vai ter a primeira data de início correspondente à semana 33, 33 mais 5 semanas, 38. Logo, primeira data de término, 38. Primeira data de início, 33. Primeira data de término, 38. Atividade N, assim como atividade H e atividade J, também possui aqui dois precedentes, ó, K e L, igual vocês estão vendo aqui, ó. Ela possui dois precedentes, K e L. Mesma observação. Vou considerar 37 ou 38? 38. Porque na semana 37 eu ainda não terei finalizado a atividade L. Então, 38 mais 6. Então, logo, primeira data de início, semana 38. Vai terminar na semana 44. E aqui eu posso já colocar o fim da minha rede, né? Fim. Então, percebam vocês, né? Nosso projeto tinha uma duração inicial lá, de acordo com a tabela, de 79 semanas. Mas, na realidade, se eu pergunto para vocês aqui agora, nesse instante, qual que é o tempo total? Tempo total vai ser igual a 44 semanas. Aqui eu já sei, né, que a minha empresa ela não vai ter essa penalidade aqui de 300 mil reais. Então, já dá para o líder de projeto dar uma respirada aí, né? Então, pessoal, na próxima aula, né, continuação dessa aula aqui, essa foi a primeira aula. Na próxima aula, então, nós vamos aprender a calcular as folgas dentro da rede PERT, para nós aprendermos aí o método do caminho crítico, que é o CPM. E calcular também a última data de início e a última data de término. Muito obrigada e até a próxima aula.